Boa noite, irmãos. A paz do Senhor a todos. Amém. Aqui estamos iniciando o nosso culto de celebração ao Senhor Jesus. Então gostaria que você fechasse seus olhos e vamos ministrar a oração. Ao Senhor toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Aqui estamos, Senhor, meu Deus e meu Pai, para te bendizer, te glorificar e aprender do Senhor, do Teu Santo Espírito, através da palavra que vai ser trazida aqui, assim como os louvores, a adoração e tudo aquilo que for feito aqui no culto, seja para honrá-lo, para glorificá-lo, bendizê-lo, e que o Senhor possa falar aos corações de todos aqueles que estejam por trás, Senhor, desse vídeo, que possam receber a Tua palavra, o Teu Santo Espírito. Por isso te pedimos, seja conosco, seja o dirigente, seja o nosso mestre, que o Senhor venha falar a todos através do pregador, do pastor George, através dos louvores com o pastor Américo, através de todos que aqui estão em espírito e em verdade para te bendizer e adorar. Ao Senhor toda honra, toda glória e todo louvor, hoje, amanhã e por toda a eternidade. Amém. Amém. E glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nosso Deus. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Ministério guiando o rebanho. Uma bênção de Deus para o seu coração. Quero convidar você a participar com a gente do nosso projeto de Missões África. Você precisa de fazer parte deste projeto. Venha investir no reino de Deus, porque o nosso Deus não fica devendo nada a ninguém. Ele com certeza irá te abençoar rica e abundantemente. Vamos adorar o Senhor com louvor. Meu
Aleluia! A Deus toda honra, toda glória e todo o louvor. Bendito seja o nosso Salvador Jesus Cristo. A Deus toda honra, toda glória e todo louvor para sempre, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Graças a Deus que nos deu tão poderosa salvação em Jesus Cristo. Vamos louvar o Senhor com mais um hino. Logo depois o nosso pastor Jorge estará trazendo a mensagem de Deus para o nosso coração. A Deus toda honra, toda glória e todo louvor. Aleluia.
Aleluia, bendito seja o nosso Deus, que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. A Ele seja exaltado para todo o sempre. Aleluia. Quero engrandecer a Deus pela sua vida. Quero engrandecer a Deus porque Deus tem sido misericordioso para conosco. Mesmo em grande dificuldade, eu quero enaltecer ao nosso Deus, porque mesmo diante de grandes batalhas, Deus tem dado força ao meu homem interior. Deus tem feito meus olhos ver aquilo que nós não somos capazes de fazer, e Deus está realizando. Quero convidar você a participar dos nossos cultos. Nossos cultos são todos os domingos por enquanto, a partir das 19 horas até as 20 horas e 40 minutos. Pela manhã cedo, nós temos aqui de 9 horas até as 10h45 da manhã a escola bíblica dominical. Breve, creio eu, que Deus estará nos dando condições de fazermos aqui os nossos estudos. Ainda temos que fazer algumas mudanças aqui, tem 5 meses que nós estamos aqui, mas nós temos muitos planos, projetos e propósitos. E quem tem que abençoar isso é o nosso Deus. Quem aprova isso é o nosso Deus. E pelo que eu estou vendo, ainda sem força, ainda que pareça que não, a pessoa olha assim, parece não vai, mas está indo. Ainda com pouca força, né, pastor? Nós estamos realizando obras que, como disse um amigo meu, falou para mim, rapaz, tem gente aí que tem 40 anos de ministério, não fez nem o começo, que o irmão já começou a fazer. Nunca realizou isso na vida e não vai realizar nunca. Eu falei, como assim? Ele, rapaz, está mais do que aprovado, né? Tem um obreiro que está com a gente aqui, que é muito querido, né? O Telmo. Ele falou, pastor, Deus não vai aprovar não, já está aprovado. Ele está numa alegria, porque ele está vendo acontecer os milagres, ele está vendo acontecer as coisas. Então que Deus possa nos abençoar. Faça esse convite para você. Talvez você é um obreiro que está aí, ó, encostado, com uma espada velha no canto, e que quer somar, quer trabalhar. Nós temos aqui oportunidade para isso. Então, que Deus possa te abençoar ricamente, que o Espírito Santo possa falar melhor em teu coração. Eu quero orar pela mensagem que Deus vai dar ao nosso pastor. Quero orar agora para a mensagem. Senhor, que o Senhor possa abençoar os nossos corações, que vai receber a sua palavra, que o teu servo, pastor George, possa trazer uma palavra direcionada aos nossos corações, que nos exorte, que nos coloque no caminho, que nos mostre a realidade de todo o bem que o Senhor deseja para as nossas vidas. Usa o teu servo com a beleza da tua santidade, usa teu servo como instrumento em tuas mãos. Inspira o teu servo, alegra o coração do teu filho, seja com ele, abençoa a casa, os filhos do teu servo, abençoa a sua esposa, abençoa a sua vida ministerial, a sua família. E obrigado, Senhor, porque o Senhor nos enviou os teus filhos para estar conosco aqui. Graça te damos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Graças a Deus, motivo de alegria, estarmos presentes em mais um culto de adoração, celebração, adoração na casa do Senhor. Domingo chuvoso, mas Deus nos deu a graça de, agora Ele segurou o tempo, né? Não está chovendo. E eu tenho sempre observado isso. Quando chega assim perto da hora do culto, não somente aqui, mas em todas as igrejas, tá chovendo o dia todo, mas aí tem aquele tempo, né? É o tempo de um povo ir para a igreja, o povo do Senhor voltar
Aí logo após, bota 10h30 e volta a chover de novo. Nosso Deus é um Deus bom, é um Deus misericordioso que cuida muito bem de nós. Amém? Amém. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 14. O Êxodo capítulo 14. Êxodo 14. Êxodo. Diz a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que se voltem e se acampem diante de Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o acampamento junto ao mar. Então o Faraó dirá dos filhos de Israel: eles estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. Eu endurecerei o coração de Faraó, e ele os perseguirá. Glorificar-me-ei em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Quando, pois, foi anunciado ao rei do Egito que o povo havia fugido, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: que é isso que fizemos, permitindo que Israel saísse e deixasse de nós servir? E Faraó aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo. Tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, e capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os filhos de Israel, pois os filhos de Israel saíam afoitamente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, os perseguiram, os alcançaram, acampados junto ao mar, perto de Pi-Hahirote, diante de Baal-Zefon. Quando o Faraó se aproximava, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios marchavam atrás deles. Pelo que tiveram muito medo, os filhos de Israel, e clamaram ao Senhor. E disseram a Moisés: foi porque não havia sepulcros no Egito que de lá nos tiraste para morrermos neste deserto? Por que nos fizeste isto, tirando-nos do Egito? Não é isto o que dissemos no Egito? Deixa-nos que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos, e vede o livramento do Senhor que ele hoje vos fará, porque os egípcios que haveis visto, nunca mais tornareis a ver. Aleluia! O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Aqui, o Senhor, ele dá uma ordem para Moisés. Ele pede para que Moisés levasse o seu povo para acampar em Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele, ali assentarei seu acampamento, junto ao mar. Ali, nessa passagem, o povo está cercado por terras, planaltos, montanhas ao seu lado, em frente ao mar. E ali, o povo não tem mais como retornar. Isso aqui é o próprio Deus determinando que Moisés parasse ali. Aleluia. E ali chegando, diz a palavra do Senhor, que o Senhor mudou o coração do Faraó. Nós sabemos que o povo do Senhor, ele ficou cativo por muito tempo. Mas a promessa dizia que um dia o Senhor visitaria seu povo e o libertaria da mão do opressor. O Senhor levanta Moisés, príncipe do Egito. Glória! Levanta ele, e diz a palavra do Senhor que ele, no momento, ele foge, porque ele mata o egípcio. E naquele tempo, todos que matassem o egípcio eram dignos de morte. E Moisés foge, atravessa o deserto, vai para Midian, terra de Jetro,
conhece a filha de Jetro, torna-se parente de Jetro. E ali o Senhor vai trabalhando em Moisés. Até um determinado momento que Moisés, ele vê uma sarça arder e não ser consumida. Ele vai até lá para ver aquela maravilha. E ali, diante daquela sarça que não se consumiu através do fogo, ele teve um encontro com o Senhor, o qual o levantou para que ele fosse o libertador do seu povo. Aleluia. Então, Moisés, ele volta para o Egito. Dali, junto com o seu irmão Arão, levantado como sacerdote pelo Senhor, ele faz maravilhas de Deus no Egito, que nós conhecemos como as pragas. Através daquelas pragas, o Senhor mostrou a sua glória, o seu poder sobre todos os egípcios e todas as nações. E no final, o Senhor, ele vai e liberta o seu povo para a saída do Egito. O seu povo, ele pega dos egípcios, que dão para eles riquezas, ouro, prata, eles dão de tudo. E diz a palavra que o povo saiu dali farto. Quer dizer então que no tempo que o povo de Israel ficou no Egito, o Senhor, no momento que ele sai ali com riquezas. Ele sai ali com fartura de tudo. Seria como fosse o quê? Um pagamento. Uma bênção ali de riquezas por tudo que eles passaram. Os egípcios diz a palavra que eles davam para o povo. Eles davam, queriam que o povo de Israel saísse dali o mais rápido possível da frente deles. Porque eles viram as pragas acontecerem. Aleluia. As mortes dos primogênitos, as suas lavouras, o gado, tudo ser dizimado pelo poder de Deus. E ali o povo de Deus sai marchando triunfante com riquezas. E o Senhor vai guiando o seu povo. E nesse momento, nessa passagem, eles param diante do Mar Vermelho. Passagem é essa, momento esse conhecido nos 4 cantos do planeta Terra. Todos conhecem essa passagem através de filmes, novelas, através da palavra do Senhor. E diz a palavra do Senhor que no momento que Deus levou o seu povo e o colocou ali parado diante do mar, ele dobrou mais uma vez o coração de Faraó para que o povo Faraó pegasse o seu exército e perseguisse o povo de Israel. Diz a palavra que Deus levou. E não é assim que acontece na minha e na sua vida no dia de hoje? Deus, ele nos coloca em certos lugares e situações que ele mesmo leva para ali, nos leva para ali, para que nós venhamos ter um aprendizado e venhamos entender que nós dependemos somente dele. É assim que acontece na vida do cristão. É assim que acontece na minha e na sua vida. Deus, ele sempre nos leva a um determinado lugar com um propósito. Aleluia. Não pense não pense você que Deus, ele não está conduzindo, porque ele está nos conduzindo sim. Glória a Deus. Aqui o povo está na frente do mar. Não tem como ir para um lado e para o outro, e não tem como recuar. Que Faraó vinha atrás com o seu exército. Mas o mesmo Deus que deu livramento ao seu povo de Israel, dá livramento ao seu povo também nos dias de hoje. O mesmo Deus que ele abriu o Mar Vermelho para o seu povo passar com pés enxutos, é o mesmo Deus que guarda a minha e a sua vida hoje, como diz a sua palavra no Salmo 91, que os seus anjos estão ao nosso redor. E diz a palavra no Salmo 91, meu teu lado, Deus, meu tua direita, mas tu não serás atingido. Aleluia. É esse Deus aqui que está com o povo. Diz a palavra que o povo do Egito vem com o Faraó nos 600 carros, ali todos equipados com capitães, e eles vêm de encontro para dizimar o povo de Israel. O povo se levanta. Moisés, seria melhor termos morrido ali no Egito. Ali tinha sepulcro, porque se você nos trouxe para cá, para morrermos aqui? E não é assim que o cristão ele é hoje?
Senhor, para que o Senhor me trouxe para cá? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? O Senhor não está me vendo sofrendo? O Senhor não está me vendo passando necessidades? Deus, ele fala para mim e para você que Ele nos coloca em certas ocasiões, situações, com propósito. Aleluia. O propósito era aqui, era seu nome ser glorificado. Glória a Deus. E o propósito na minha e na sua vida é também o nome dele ser glorificado. Bendito seja o Senhor. Deus, ele nos prova a cada momento como está a nossa fé e a nossa confiança nele. Aleluia. O povo levanta murmurando: Moisés, 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 Moisés. E Moisés, com a autoridade do Senhor, ele fala: este povo que vocês veem hoje, nunca mais vereis. Vos caleis, confie no Senhor. E o Senhor fala: Moisés, diga ao povo que marche. Só, pastor? Só diga ao povo que marche. Sabe por quê? O Deus que te dá livramento, que me dá livramento, que abre as portas, é o mesmo Deus aqui. Ele é um só. Ele estava lá, guiando o seu povo. Ali, Jesus Cristo, de dia, ele era uma nuvem. De noite, ele era uma coluna de fogo. Esse é o mesmo Deus que está na minha e na sua vida hoje, nos guiando. Você não vê a nuvem, você não vê a coluna de fogo, mas você hoje vive pela fé. Pela fé. Eu sempre falo com minha esposa, eu dou meu testemunho para ela. Meu amor, teve um tempo que eu vi que eu estava sendo perseguido, mas Deus deu livramento. Aleluia. Deus, ele foi e dizimou todos aqueles que estavam perseguindo. E ali, quando, em Manaus, num certo almoço, ela escutou da boca do meu pastor que me levantou o pastorado, pastor Cabral, e ele fala ali no almoço, e ela fica impactada, porque eu tinha falado para ela, e ali, do nada, numa simples conversa, Deus, ele testificou. Aleluia. O livramento que ele me deu. Por quê, pastor Jorge? Você é melhor que alguém? Não, sou igual a você. Você sentimento também sinto, mas eu ando pela fé. Eu creio na palavra do Senhor, na oração do Pai Nosso, Salmo 91, eu creio nas Escrituras Sagradas. E ali, Deus, que deu livramento ao seu povo, deu livramento para mim. Aleluia. Porque aqueles que estavam perseguindo, eles foram dizimados também. Para a honra e a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Então, nesse momento, o povo murmura. O Senhor dá uma ordem: Moisés, diga ao povo que marche. Imagine você, meu irmão, minha irmã, o mar na sua frente e você começar a andar. É o primeiro passo, nós chamamos do passo de fé. Aleluia. É o primeiro passo da fé. É você botar o primeiro passo, o segundo, o terceiro, começar a andar pela fé. E não foi assim que Pedro fez? Como foi que Pedro ele fez? Se és tu, mestre, diga e vai até com o Senhor. Vem, Pedro. Glória a Deus. Ele colocou o primeiro pé, o segundo passo, foi andando. E ali também, o povo deu o primeiro passo, o segundo, de repente, o Senhor, ele abre o mar. E ali diz a palavra que o povo passou com pés enxutos. Então, o povo vai atravessando o mar. E ali eu creio, olhando, imaginando o povo vendo aquelas colunas, aquelas paredes de um lado e do outro. E o povo ali glorificava o nome do Senhor. Muitos com medo, outros glorificando, atônitos. Meu Deus, que isso? Eu nunca vi isso. Mas o povo que viu as duas muralhas foi o mesmo povo que comeu do maná, tomou água da rocha. É o mesmo povo hoje que clama o Senhor pela uma cura. Deus vai, ele cura. Uma porta de emprego, ele abre a porta de emprego. Um livramento. É o mesmo Deus, irmão.
irmão. Glória a Deus. Esse Deus, ele se faz presente aqui. Aleluia. Ele está aí do seu lado, basta você crer. Amém. Basta você confessar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Ele vai entrar e vai fazer morada. Comece a frequentar a aula de batismo, se batize. Participe da Santa Ceia. Tenha sua caminhada. Não adianta. Se alguém falar para você que vai ser 1000 maravilhas, é mentira. Vai ter luta, diversidade, vai ter batalha, mas com uma garantia: o mesmo Deus que abriu o mar vermelho para o seu povo passar, ele vai adiante de você, vai à sua retaguarda, ao seu lado direito e esquerdo, está acima de você, te guardando, te protegendo, Aleluia. te dando livramento de todo mal. Amém. E de todos aqueles que querem te derrotar. Não pense em você que Deus, ele vai abandonar os seus, porque é mentira. Deus, ele não abandona. Por quê, pastor Jorge? Porque ele deu o que foi mais precioso a ele, Jesus Cristo, para levar os meus pecados, os seus pecados naquela cruz. Glória a Deus. Então esse Deus, ele nunca vai te abandonar. Se alguém vai falar para você, abrir sua boca e falar: ó, Deus não é contigo, Deus não está aí. Deus, ele sabe, através de Jesus Cristo, ele conhece Aleluia. a essência do homem. Ele sabe do que o homem é feito. Ele sabe do teor de pecado da raça humana. Por isso Jesus Cristo, ele passou por tudo aquilo até chegar na cruz. Deus é contigo sim. Mas você tem que tomar uma decisão. Decisão única, pessoal, de confessar, batizar, porque você tem a oportunidade, participar da Santa Ceia e caminhar com Ele. Senhor, me ajuda a pecar menos a cada dia. Porque Aleluia. aquele que diz não ter pecado, ele é o quê? Mentiroso. Mentiroso. Glória a Deus. Vai pecar sim. Mas você vai falar: Senhor, me ajuda a pecar menos cada dia. Se policiar. Vai errar sim. Vai errar. Santo só tem um. Só um. Só que teve aqui e não se contaminou com o pecado. E diz a palavra do Senhor que Faraó, com o seu grande exército, o poder daquela época, o que acontece com ele? O mar se fecha, engole, e mais uma vez o nome do Senhor é glorificado nos 4 cantos do planeta Terra. Aleluia. O povo do Senhor, ele é temido. O Deus de Israel, ele é temido. E seu Deus, ele não é temido também no dia de hoje? É. Porque diz a palavra do Senhor que através do nome de Jesus o povo é liberto, os demônios fogem, correm, a cura, a libertação, a restauração, porque esse nome tem poder. Jesus Cristo estava à frente do povo. Jesus Cristo estava à retaguarda do povo. E hoje ele está à nossa frente. Aleluia. À nossa retaguarda, nos guiando nesse mundo de trevas assombroso. Eu escutei um pastor falar: o povo de Israel, ele estava acostumado na zona de conforto do Egito, onde ele comia ali cebola, ele tinha uma casinha, tinha sua palha. Mas só que Deus, ele não quer o seu povo no conforto do Egito. Ele tira o seu povo, nos tira a todos nós do conforto e nos leva a caminhar, a passar por um caminho de deserto. Por que no caminho do deserto, pastor Jorge? Porque no caminho do deserto, ele está comigo, com você, ele está conosco, nos aperfeiçoando, nos moldando, nos tratando, nos lapidando, para que nós possamos, naquele grande dia,
chegarmos e ter as nossas vestes mudadas. Para aquele grande dia. Porque eu digo sempre, Jesus voltou hoje para muitos. Porque muitos hoje já partiram. Se você partir, você sabe, quando abrir seus olhos, você saber que você está lá em descanso. No descanso eterno. Aguardando aquele grande dia. Para voltar e reinar com o Senhor. Ou Jesus vindo, no piscar de olhos, ter as vestes mudadas, transformadas e subir. Então passe por esse deserto, dando glória a Deus. E lembre-se, o mesmo Deus de ontem é o mesmo de ontem, hoje, amanhã e para sempre será. A Ele toda honra, toda glória e louvor, pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Tenha uma excelente semana. Que Jesus Cristo ele venha estar guiando você, meu irmão, minha irmã, nesse deserto. Lembre-se, o caminho do crente nunca foi, nunca será fácil. Haverá lutas, mas lembre-se, Jesus é com você. Deus os abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O mar pode estar fechado, né? Mas a ordem de Deus é o que? Marcha. Porque se você confia, mesmo em meio ao deserto e ao bravio mar, os açoites das águas, a força do vento, você tem que ter certeza que mesmo em meio às impossibilidades, Deus vai abrir um caminho para você passar. Eu queria fazer uma oração pela sua vida, queria orar por você, aproveitar que temos alguns minutos ainda, vamos orar ao Senhor. Quero convidar os irmãos que me ajudem nessa oração, incline a sua cabeça. Senhor, abençoa, meu Pai, o teu povo que tem participado, Senhor, desses cultos por meio desta live. Nós não conhecemos e não sabemos o problema que as pessoas estão vivendo, passando, meu Pai. Situações a qual às vezes o homem não tem resposta, mas a tua palavra diz que para um Deus que tem os olhos como chama de fogo, querendo nos falar, ó Pai, que o Senhor tudo contempla, tudo vê, nada passa despercebido, meu Pai. Por ti, o Senhor está ligado, o Senhor está vendo, o Senhor está com seus olhos sobre a vida de todos os viventes, porque em ti nós vivemos e nos movemos. Vá, Pai, de encontro à necessidade desta pessoa. Talvez seja um problema na área da saúde, um problema financeiro, um problema conjugal, um problema de crise existencial, um problema de depressão, meu Pai, um problema que essa pessoa está vivendo e que ela não encontra resposta, e muitas das vezes está sendo atacada, açoitada pelo mundo espiritual que tenta destruir o homem que foi criado à sua imagem e à sua semelhança. Eu peço, meu Pai, por esta vida, por esta família, por esta pessoa, por esta jovem, por esta senhora, por este homem que está passando por essa dificuldade, que vê o mar fechado diante de tua face, meu Pai, que vê, meu Deus, a força das águas, meu Pai, que o local aonde Israel, Senhor, atravessou, é um local profundo, é um local, meu Pai, aonde não se pode passar à vontade, precisou da sua intervenção. Então venha, meu Deus, intervir na vida dessas pessoas. Abre este mar, remova, meu Pai, essas pedras, tira todo o laço, toda a seta, tudo que não provém de ti. Entra, meu Pai, agora com a providência na área da saúde, na área da finança, meu Deus, na área emocional, na área conjugal, na empresa deste homem, meu Pai, nos estudos desse jovem, dessa moça, desse rapaz, dessa família que precisa do teu braço de poder estendido para tocar, meu Pai.
porque o Senhor é um Deus que com a tua palavra tu traz vida. Basta uma palavra, meu Pai, e o Senhor muda a sorte daqueles que confiam em ti. Esse homem, essa mulher, essa pessoa que está ouvindo essa oração, virou, meu Pai, para ti a sua face, colocou o seu coração em direção ao teu trono, porque acredita, tem convicção que o Senhor pode intervir, meu Pai, nessa situação que ela está vivendo, que o Senhor pode mover o seu braço, mover as suas mãos, agir em favor da sua vida, deste casamento, da saúde desta pessoa, meu Pai, da condição financeira dessa empresa. Só o Senhor tem resposta, meu Pai, só o Senhor responde às nossas impossibilidades, quando estamos diante da dificuldade, da covardia, meu Pai, quando estamos debaixo do poder, meu Pai, da perseguição de Satanás, seus filhos, seus servos, meu Pai, seus encostos, só o teu braço, só a tua destra poderosa é que pode nos salvar. Então vem, Senhor, e cubra-nos com as tuas asas poderosas, porque assim como a galinha cobre os pintainhos e os protege, venha proteger o seu povo, venha proteger a sua igreja. Entra com a providência na saúde deste homem, desta mulher, cura agora, meu Pai, nessa enfermidade por causa emocional, espiritual, meu Pai, por problemas, meu Pai, de saúde que essa pessoa carrega, meu Pai. Tu és o Deus que tem a palavra final, então vem agir, meu Deus, no nome poderoso de Jesus, meu Pai. Abra, meu Pai, o mar diante desse homem, abra o mar diante desta jovem, desta pessoa, faça com que ela perceba que Tu és o Deus que tem poder, meu Pai, para mudar a nossa sorte, para nos tirar de um estado e nos colocar em outro, para nos tirar de um lado e colocar no outro, para fazermos atravessar de pé enxuto, meu Pai, sem nos contaminar, meu Pai, sem precisar de pecar, passar contigo, ligado na Tua palavra, obediente à Tua palavra, Senhor, mas acreditando no Senhor acima de tudo e de todas as coisas, porque o Senhor é um Deus tremendo, um Deus terrível, um Deus que opera maravilha. E eu peço, entra com a providência, com a saúde nesta casa, entra com socorro financeiro nesta família, nesta empresa, entra, meu Pai, no nome poderoso de Jesus, e opera um milagre, meu Pai, na vida desta pessoa. É o que eu te peço, no poderoso nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Bendito seja o Senhor. Você, glória a Deus, você que está adorando a Deus no culto de hoje, vamos tirar as ofertas do culto. Você que trouxe a sua oferta, o seu sacrifício de adoração, você que vem adorar o Senhor, coloque no gasofilácio. Nosso pastor estará passando e recolhendo a oferta de adoração que você trouxe ao seu dízimo de adoração. Sempre eu falo isso. Por quê, pastor? Eu tenho uma mensagem no meu coração sobre dízimos e ofertas. E qualquer hora eu vou pregar. Apresenta, pastor. Sacrifício de adoração do teu povo, no nome de Jesus, Senhor. Apresentamos nesse momento sacrifício recebe de adoração. Nosso culto, a nossa adoração. Só Tu és, Senhor, digno para a honra e glória do Teu nome. Nos ajude. Para a honra e glória do Teu nome está sendo apresentado. Em nome de Jesus. Recebe nesse momento dos dízimos e ofertas da Tua casa. Aleluia. Abençoa, Senhor, a vida de cada um. Bendito seja o Senhor. Abençoa o seu trabalho. Nos ajude, meu Pai. Ajude o seu povo, socorre o teu povo. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Bendito seja o Senhor. Então eu sempre falo aqui, o nosso pastor, ele veio uma vez conversar comigo e perguntou: pastor, o dízimo é obrigado? Eu falei assim: onde está escrito isso? Que você é obrigado a dar dízimo. O dízimo é da lei, pastor. Eu falei para ele: onde está escrito isso? Lembra que me perguntou? E nós conversamos, eu falei: tem muita gente que pensa que o dízimo é da lei. Outros dizem que na graça não tem dízimo. Outros falam: não, dízimo foi na época dos levitas. Tanta coisa que as pessoas falam e se esquecem de olhar a Bíblia como um todo. Tem gente que só olha o que convém olhar. Uma coisa eu vou te dizer: o dízimo não é obrigado a dar. O dízimo é algo que tem que surgir dentro de você, nascer com o teu novo nascimento dentro de você. A mesma força que você tem para adorar a Deus com palavras, com gestos, você tem que ter para adorar a Deus com as suas fazendas.
Você tem que ter para adorar a Deus com aquilo que Deus te dá para o teu sustento. Porque o sustento da obra de Deus sempre foi e sempre será feito pelos membros do corpo desta obra. Então, como isso é, pastor? As pessoas dizem assim: pastor Américo, dízimo é da lei, não é da graça. Aí eu fico olhando para eles assim e falo: vem cá, vou falar agora aqui com o povo que está aqui, né? Porque eles já sabem que eu já ensinei a eles. Mas vou falar com você que está nos assistindo aí. Temos alguns minutos, então, como nós estamos no final da oferta, então vale a pena nós tecer esse comentário. Você não lê a Bíblia? Você não estuda as Escrituras Sagradas? E quando você lê, você só entende o que convém? Aquilo que você quer entender? Ou você lê as Escrituras procurando conhecer Deus e o seu projeto? Eu conheço Deus, eu vejo que Deus é santo. Mas quando eu conheço Deus, automaticamente eu vou conhecer o quê? Planos e propósitos, seus projetos divinos. Então você, dentro desse planos, propósitos e projetos, você vai ver aquilo que Deus aceitou, que o homem, muitas das vezes nós criamos coisas, nós praticamos algo que vira o quê? Um hábito, depois vira algo que eu tenho necessidade de fazer e acaba virando o quê? Uma cultura, acaba virando parte da nossa vida. Isso aconteceu com os povos semitas, que começaram a adorar a Deus, ainda sem um tratado teológico, eu estou falando antes da lei de Moisés, e começaram a criar os seus costumes, as suas culturas, armazenar conhecimento e armazenar bons costumes, boas ações, boas coisas que eles faziam. E uma delas foi que quando eles se degladiavam, quando eles disputavam entre si, muitas das vezes povos da mesma raça se degladiavam, só que haviam sido separados por famílias e criaram clãs, e os clãs viraram nações. E eles se afastaram e se desentenderam e lutavam um contra o outro. E cada um teve a sua cultura religiosa. Um adorava um Deus, o outro adorava outro Deus, e o outro adorava outro Deus. E assim foram os povos antigos. Se criou um costume nos povos semitas no princípio, o dízimo só era do despojo de guerra. O dízimo só vai virar uma prática anual, semestral e agora mensal nessa nova era, Naquela época, quando um povo degladiava com o outro, os romanos tinham esse costume, os gregos tinham esse costume, os povos fenícios tinham esse costume, os povos semitas, de origem semita, quase todos eles tinham esse costume. Você vai estudar aí no estudo secular que você vai ver isso. Se você entrar dentro do estudo bíblico, também você vai ver. Quando eles se degladiavam, eles conquistavam outras nações, eles traziam os despojos daquelas nações e dividiam entre si. E um certo dia eles falaram: não, o templo está aí, vamos tirar 10% e vamos dar a Deus. Isso passou a ser um hábito entre eles, até que virou o quê? Um costume, que passou de pai para filho, era um meio de adorar, é um meio de adoração. Isso, na história do mundo antigo, se você estudar no colégio secular, você vai ver que isso acontecia. Eles davam dízimo de tudo que eles conquistavam na guerra. Existia um filme que eu vi ainda na minha adolescência, que minha mãe gostava muito, né, de ver aqueles artistas, né, que faziam, ela assistia: olha, meu filho, vão assistir aqueles camaradas que se degladiavam. Então eu me lembro até hoje que eu assistindo com a minha mãe a televisão ainda preta e branca, que a televisão colorida, né, era difícil ver a televisão colorida, e na época era caríssimo, e mesmo na televisão preta e branca que nós tínhamos, eu lembro que eu vi um filme desses soldados romanos, que eles conquistam uma nação conquista a outra, uma nação derrota a outra, e eles tinham vontade de matar um grupo de soldados, de guerreiros daquela nação, só que não podia. Então, eles conversaram entre si, e aquele comandante falou assim: ó, separa esse grupo aqui, vê quantos homens tem. Aí contaram lá.
deu 10.000 homens. Ele falou, então, 10% de 10.000 é quanto? 1.000. Aí falou, separa 1.000 homens e separa eles junto. Aí pegou, na hora da separação, eles separaram 1.000 homens, que eram os 10% que eles iam dar, e eu lembro que sacrificaram ao deus Apolo, se eu não estou enganado, foi Apolo, que é o deus da guerra. Eles pegaram e foram naqueles homens que o rei tinha falado para não fazer. Aí como separaram, como os 10% dedicado ao seu deus Apolo, eles mataram aqueles soldados, aquele grupo de soldados, junto com aqueles 1.000. Quando o rei chegou, falou, olha, eles não sabiam, eles dedicaram eles a Apolo e o mataram. Aí o rei abrandou o coração e falou, mataram em dedicação a Apolo? Que assim seja. Então conseguiram destruir aqueles homens. Por quê? Por causa da prática do dízimo. Deram o dízimo dos despojos do ouro, da prata, de tudo que eles conquistaram. Deram o dízimo das mulheres para o harém do templo e deram o dízimo dos homens, matando 1.000 homens, colocaram em pé e foram matando um por um. E eu vi aquilo na televisão. Foi o dízimo. E eu guardei aquilo no coração. E quando eu me converti a Cristo, eu aprendi que aquilo foi o dízimo para aquele Deus pagão. Eles davam dízimo até dos homens. Eles matavam os homens como oferenda aos seus deuses, e as mulheres eles entregavam para os templos, para os além, para servir nos templos. Então, quando nós vamos chegar e estudar e ver isso, e você vai nas origens dos povos semitas, você vai ver essa prática, nós vamos ver Abraão, que vem de Ur dos caldeus. Abraão era caldeu, origem semita, aquele povo, está lá no meio do povo, e ele vai vir, e quando ele vai, até aquele momento só falava de sacrifício, quando ele vai libertar Ló e as riquezas, né, de Sodoma, Gomorra, Admá e a Zeboinha, cidades vizinhas que foram saqueadas, que ele toma tudo, os reis vieram dessas cidades ao encontro de Abraão. Aí começaram a querer negociar com Abraão. Abraão não fez negócio, e Abraão ainda vai dizer assim, ó, não quero nada de vocês. Abraão não aceita nada, aquilo ali é um conselho para nós, não aceita nada do diabo, para depois o diabo não lançar em rosto de você dizendo que ele te enriqueceu. Se ele te der alguma coisa, se você fizer alguma coisa para alguém, você tem que fazer porque receber porque você é digno. Porque tem gente que ele faz algo para você e depois lança em rosto. E Abraão sabia que eles iam fazer isso. Ele falou, não quero nada de você, porque senão tu vai dizer que eu enriqueci as tuas custas. E quem tem me abençoado é o Deus que eu sirvo. Abraão tirou o dízimo do despojo, deu a parte dos homens que se aliaram com ele, dos homens 318 dele, pagou cada um o seu quinhão, e deu a Melquisedeque o dízimo do despojo de guerra. Abraão não deu uma ovelha do rebanho dele, Abraão não deu um centavo do bolso dele, Abraão deu do despojo de guerra. E tem pastores aí que diz que Abraão deu o dízimo do gado naquele dia, deu o dízimo para Melquisedeque, o dízimo das terceiras. Mentira, é que o olho dele está no seu bem. Abraão deu o dízimo do despojo de guerra que foi conquistado. A partir dali, nós vamos ver a Bíblia começar a falar do dízimo. Nós vamos ver a Bíblia falar de dízimo. Nós vamos ver Abraão sempre fazendo voto do dízimo. Depois você lá na frente vai ver Isaac, que ele é pego numa situação ruim. E ele fala, Senhor, se tu me der vitória nesse deserto, eu vou te dar o dízimo de tudo. Tudo que se produzisse lá. E ele, aí você viu ele dar o dízimo? Não, ele deu o dízimo da maneira dele, sacrificando, ajudando as pessoas. Era assim que era dado o dízimo. Depois você vai ver Jacó fazer o voto com aquele azeite na pedra, e depois você lá na frente, no capítulo 8 capítulo à frente, você vai ver um anjo falando, eu sou o Deus de Betel, aonde tu ungiu a pedra, eu vim para te abençoar, porque eu aceitei o pacto que tu fez comigo. E Jacó, até ali não tinha dado nada a Deus, porque ele era pobre, empregado de Labão. Primeiro Deus enriqueceu a Jacó, e depois Jacó foi honrar a Deus com o dízimo dele. Então, quando Moisés está no Egito, né, que Jacó vai ter os filhos, eles vão ser levados para o Egito. No Egito tu não vê ninguém falar de dízimo, eles perdem a identidade. Quando Moisés vai legislar, Moisés precisava de
manter o templo. Aí Moisés, como um estadista, um homem que foi um general de guerra, estudou para ser um faraó, tinha conhecimento, sabia como eram os templos no Egito, como eles eram sustentados no Egito, da maneira que tinha templo no Egito que ganhavam 5% de dízimo do povo, outros ganhavam mais, era hábito daquele povo, lá tinha Deus Tifô, Deus Sol, Deus Ap, tinha todo tipo de Deus Sobeque, tinha mais de milhões de deuses, todos eles eram adorados e sacrificavam a ele, dizimava-se o templo, porque o templo precisava de subsistir. E Moisés, sabiamente, vai pegar o conhecimento histórico e vai instituir o dízimo, separar o dízimo para o povo levítico, e Deus está com ele, concordando, quero os levitas só para mim, mas como um povo só para ti, se esse povo não pode trabalhar, não pode fazer nada, vai viver do dízimo que o povo vai trazer para adorar. Deus está no negócio, Deus está organizando, para quê? Para ter um povo que ensine o povo dele, e seja um exemplo a todo o povo dele, que o povo dele aprendesse. Então a igreja do passado, ela era sustentada pelo dízimo, pela oferta e pelo sacrifício. Então quando eu olho e vejo Moisés legislar a lei, então Moisés não está trazendo dízimo à existência, ele está pegando algo que é útil, agradável, perfeito e funcional, e está colocando dentro do projeto que Deus está abrindo um parêntese entre o sacerdócio de Melquisedeque, que recebe dízimo e recebe adoração, que exalta a Deus, que Abraão pagou dízimo a ele. Paulo explica isso na carta dos Hebreus. Então, quando Moisés escreve a lei, Moisés está simplesmente adicionando na lei aquilo que já está escrito. Aí quando Moisés escreve a lei, tira o povo do Egito, abre-se um parêntese no ministério do sacerdócio de Melquisedeque. Deus traz à existência o ministério sacerdotal dos levitas, dos filhos de Arão, e ali abre um parêntese temporal, ou seja, duraria até um período de tempo. Duraria até quando? Até quando viesse o perfeito e sumo sacerdote. Quem é esse perfeito e sumo sacerdote? O próprio Moisés vai falar. Deus vai levantar do meio do povo um profeta semelhante a mim. Vocês vão ter que ouvir a ele em tudo o que ele vos disser, porque a alma que não respeitar ele será tirada do meio do povo. Tirada do meio do povo que é de Deus, vai ser lançada do outro lado, onde nós sabemos que lá o homem vai ter a natureza do diabo e vai morar com ele. Então Deus vai organizar algo temporal. O homem vai ter o hábito de dizimar, ofertar, sacrificar, agora por força de lei. Sacerdócio de Melquisedeque recebe dízimo por adoração, é diferente de força de lei. Eu tenho que reconhecer, como Abraão reconheceu que ele só conquistou tudo que ele conquistou e conseguiu livrar Ló, sua família, e conquistar riqueza, porque Deus foi com ele, e ele então adora esse Deus. Então, Deus é contigo, é Deus te dá força, é Deus te dá emprego, é Deus te guarda no trajeto da tua casa para o emprego, do emprego para a tua casa, é Deus te dá saúde aos teus filhos, é Deus que te capacitou para tu ter a vitória que tu tem financeira hoje? Sim, pastor. Então o que Deus merece? O desprezo? O amor só de boca? Não, pastor, eu quero adorar a Deus com a minha boca, com o meu corpo, com a minha mente, meu conhecimento, minha sabedoria e com as minhas fazendas. Você não pode ser um crente menino, como muitos estão abrindo a mão, dando quase tudo que tem para os pastores que só estão interessados em dinheiro. Você tem que fazer aquilo que Deus colocar no seu coração. Por isso que o Novo Testamento diz que o homem vai contribuir segundo o propuser no coração. Se você falar assim, não, pastor, Deus, eu quero ser dizimista, não é pastor não, eu não tenho nada a ver com isso. Fala, Deus, eu quero ser dizimista aqui na sua obra. Foi assim que o pastor fez, não foi, pastor? Pastor, eu quero ser dizimista aqui. Ele não era, mas ele falou, agora que o senhor me explicou isso aí, eu quero ser dizimista aqui, eu quero honrar Deus aqui. E tenho honrado o Senhor, tenho ofertado ao Senhor. Todos os que entram aqui debaixo do meu ministério, eu explico, não é o dízimo que faz você obreiro.
que faz você obreiro é o seu compromisso com Deus. Quem tem compromisso com Deus é adorador. E quem é adorador não adultera, não mata, não mente, não prostitui, não rouba, não engana, não trai o marido, não trai a esposa. Não fica de olho nas coisas do vizinho e é dizimista. Ele é honesto com Deus. Ele sustenta o projeto, o propósito de Deus, porque ele é adorador. Então, dízimo de lei é aquilo que é obrigado. Se não der, o devorador vai lá na sua casa. Mentira, não vai devorador nenhum lá. Se não der, a lacusta vai entrar lá. Aí tu não dá dízimo para adoração, tu dá dízimo por medo. Medo de o diabo. Olha que Deus frouxo esse que tu tem. Se tu não der o dízimo um mês, o diabo vai entrar e vai botar doença. Que diabo é esse que tem autoridade essa? Então isso é conversa fiada. Então quando eu sou servo de Deus, filho de Deus, eu tenho compromisso com Ele. Eu sou adorador. Eu olho e sei que eu não sirvo mais a Deus pela força do sacerdócio levítico. Eu sei que Ele encerra em Cristo e Ele me projeta para o verdadeiro sumo sacerdócio, escolhido por Deus. O Salmo fala isso: eu te escolhi, sumo sacerdócio para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então Abraão deu dízimo a Melquisedeque. Paulo diz que até Levi, que estava nas entranhas de Abraão, que nem existia, deu dízimo a Melquisedeque, querendo ensinar o que? Paulo está falando assim: então todos os que são nascidos de Abraão tem que dar o dízimo, ou seja, tem que adorar, tem que ofertar, tem que ser fiel, não se prostituir, não matar, não roubar, não mentir, ser santo. E santidade para Deus é um todo, não é parte. Então eu faço todas essas coisas, não prostituo, não adultero, não roubo, não sou fofoqueiro, não faço isso, não faço aquilo, e também dou a minha parte do meu dízimo de adoração, porque eu sei que Deus tem me abençoado e Deus é comigo. Então é diferente de eu dar dízimo com medo da lacusta, do devorador, do destruidor, diferente. Que eu dou com medo, então não dou por adoração, do que eu dar dízimo por adoração. Então essa é a razão de você estudar a Bíblia e entender. Nós não servimos a Deus mais debaixo da autoridade do sacerdócio levítico. Ninguém é obrigado a dar dízimo. Você não é obrigado a dar dízimo, oferta nada. Agora, quando o pastor está num culto que você escolhe como seu altar, que você participa daquele culto, você se entrega a Deus ali, você adora a Deus ali, você tem que completar o seu culto a Deus. O que é o culto a Deus? Eu ouço a palavra, eu louvo o Senhor com cânticos, eu sento e reverencio o momento da palavra, eu aprendo e também adoro com a minha oferta, com o meu sacrifício, seja lá qual for financeiro que você quiser fazer, que ninguém pode estipular valor, e você adora a Deus com o seu dízimo. Dízimo é 10%. Se você falar, não, Senhor, eu quero ser dizimista, eu quero, então tu vai dar o dízimo de 10%. Dízimo já diz, é 10%. Quero ser dizimista, e quando eu quiser eu vou dar oferta. Então você faz aquilo que você propuser no coração. A Bíblia chega ao ponto de dizer que Deus ama o que dá com alegria. Sabe o que dá com alegria? Voluntariamente. Eu quero ser dizimista, eu quero ser adorador, eu quero te adorar com a minha fazenda, eu quero te ofertar, eu quero participar do projeto de missões, eu quero participar, eu quero ser vivo, ativo, eu quero ser operante na tua obra. Isso é compromisso com Deus. Eu não preciso aqui como pastor ficar botando medo dos irmãos. Irmão, se o irmão não der, o diabo vai entrar lá. O diabo não entra. O diabo não vai destruir. Tem muita gente que dá dízimo, mas é adúltero, é prostituto. E lá na frente ele quebra a cara, dando dízimo e tudo. Dízimo não compra salvação. Dízimo não compra intimidade com Deus. Eu levei uma pessoa certa vez, não vou falar nome, vou falar o milagre, mas não vou falar nome de santo. Certa vez eu estava com a pessoa no meu carro, nem era meu, do próprio carro dele, que eu estava dirigindo. E Deus se manifestou no carro, e aquela pessoa estava com a enfermidade que ia levar ele ao óbito. E o Senhor me revelou. E eu olhei para ele, fiquei quieto e falei com ele, olha... Ele olhou para mim, ele começou a sentir também a presença de Deus. E eu estava sentindo, eu dirigindo e vendo o Espírito entre eu e ele assim, e aquilo brilhava como mais brilhoso que o sol. Eu falei, meu Deus, o que é que o Senhor quer? Aí eu senti a presença. E ele percebeu, então ele começou a sentir. Ele olhou para mim, aí me intimou, se Deus te revelou alguma coisa a meu respeito, tu vai falar agora.
Aí eu olhei para ele e falei, irmão, é melhor não falar não. Não, tu vai falar. Aí eu falei para ele, eu falei, olha, você viveu na casa do pão a tua vida toda. Infelizmente, tem coisa que Deus trata com dureza. E eu falei, e você vai morrer na casa do pão e com fome. Ele me olhou assim, que é isso, irmão? Eu falei, irmão, tu não quis ouvir? Aí, não pode, Jesus. Eu falei, Jesus não, eu sou dizimista. Eu olhei para ele, não, teu dízimo não vai pagar, e nem vai pagar os adultérios que tu cometeu a vida inteira, as prostituições que tu andou a vida, e Deus me revelando tudo. E eu falando para ele, você viveu na casa do pão e vai morrer com fome, você viveu na casa do pão e foi escravo o tempo todo, e você não é filho, não fica na casa. A Bíblia diz. Ele olhou para mim, pastor, eu falei, meu irmão, sinto muito, tu não mandou falar, eu fiquei quieto, tu me intimou, agora ele mandou falar, estou falando para você. Durou 6 meses e passou para a eternidade, e se Deus tiver misericórdia, eu vou encontrar ele na mesa de Abraão, Jacó e Isaac, senão ele vai estar do outro lado, porque ele estava na prática, dando dízimo e adulterando, dando dízimo e sustentando prostituta. Que negócio é esse? Que Deus é esse que está servindo? Eu lembro uma vez que o ministro Oswaldo, ele viu eu entregar a palavra profética para alguém, e a pessoa estava fazendo besteira. Eu falei, irmão, não, fala comigo. Eu falei, para falar contigo? Eu falei, então ouve. Eu falei, ó, Deus mandou te dizer isso e isso, e nem o teu corpo vão achar. E foi embora, e nem o corpo dele acharam até hoje. O ministro Oswaldo, quando ele ouviu eu falar com o camarada, ele falou, pastor, se Deus te revelar alguma coisa a meu respeito, por favor, me fala. Aí eu falei, ó, se ele mandar eu te falar, eu falo. Se ele falar para não te falar, nem se me bater de chicote eu falo. Mas não falo. Agora, quando manda falar, eu falo. E eu sei que vai acontecer. Então, as pessoas pensam que estão negociando. Deus não negocia, meu irmão. Deus é Deus. Deus não é alguém cansado que precisa do teu glória, do seu aleluia, da sua finança. Não, Deus não precisa. Deus, ele é dono do ouro e da prata. Sabe o que Deus quer? Que você o reconheça como Deus, que você o adore, que você tenha consciência que a ordem sacerdotal dos levitas terminou, e nós estamos em uma ordem sacerdotal superior à ordem dos sacerdotes levíticos. É aquele que é o Espírito vivificante, que é o Cristo escolhido por Deus segundo a ordem de Melquisedeque. Sabe o que quer dizer isso? Tu é o sacerdote perfeito por excelência, a qual eu não mudarei mais. Tu és sacerdote para sempre. Então, se Abraão adorou a Melquisedeque, deu dízimo a Melquisedeque, todos aqueles que deram dízimo para sustentar os sacerdotes levíticos vai ter que adorar a Deus dando dízimo, oferta e sacrifício ao sacerdócio de Melquisedeque, que é Cristo Jesus. E esse projeto aqui é projeto de Cristo. Se não for, tu pode ir embora para tua casa. Se tu não vê isso numa igreja, pega o seu caminho e procura um lugar onde seja um projeto de Deus, aonde você veja a honestidade com aquilo que se coloca nas mãos do Senhor. Que oferta, dízimo, eu dou e não quero saber, não, isso aí é algo sem compromisso. Quando você dá oferta e dízimo, você tem que saber para onde vai, tem que saber. Eu achei muito bacana quando a pessoa chegou para mim, pastor Américo, estou muito feliz. Por quê? Anos eu contribuí, nunca vi chegar em lugar nenhum. Eu vou falar que eu estou falando milagre sem falar nome de santo. Pastor, eu contribuí a minha vida inteira para a obra de missões. Aí falou para mim assim, eu nunca vi o meu dinheiro chegar em lugar nenhum para fazer nada. Nunca vi. Hoje ele está mais maduro. Hoje ele está com a visão mais ampla. Ele falou, eu sei que eu sustentei um monte de malandro a vida toda, por isso que eu parei, não dou mais. Mas depois que eu passei a te ajudar, eu falei, tá, e aí? Ele falou assim, olha, eu estou numa alegria. Quando ele fala com alegria, ele fala com a disposição, porque ele está vendo a coisa chegar lá. Entendeu? Então, o obreiro é digno do salário, mas às vezes a gente abre mão. As pessoas que estão aqui agora, aqui no salão, eles sabem, estou precisando de rebaixar o teto aqui, estou precisando de fazer a calçada, botar um letreiro na frente, estou precisando de melhorar a área gourmet lá embaixo, estou precisando de uma pintura melhor aqui nesse salão. Pastor, eu estou precisando fazer tudo isso, mas nem por isso eu deixo de abençoar
aquilo que é o projeto é lá, então é lá. Por quê? Deus vai dar graça, Deus vai colocar, eu vou economizar. Mês passado eu economizei 3 meses. Aí eu até falei com a minha esposa, falei, pô, eu tô com quase, a benção tá quase, né? Aí teve uns membros que estão aqui, na igreja, participam, deram dízimo 2 meses. Aí eu peguei aquele dinheiro, um mês, guardei, aí no outro, eu já peguei um pouquinho do dinheiro que sobrou, porque eu recebi mais um dinheiro que entrou, que o rapaz que cuida do meu negócio falou, entrou mais um dinheiro. Eu falei, graças a Deus. E como nesse mês que passou eu consegui resolver tudo com o que eu tinha, eu tirei um pouco, botei e fui lá. Gastei 1.000 e poucos reais, 1.100 reais. Botei mais 400 reais, aí fui gastando, pelo menos está pronto. Evita um acidente de eu cair, dessa criança cair, de qualquer coisa. Se eu tivesse pagando um aluguel de um salão aí, como eu paguei aluguel durante 5 anos de um salão, saí de lá com a mão na frente e outra atrás, reformei banheiro, reformei um monte de coisa, tirei goteira e saí de lá com a mão na frente e outra atrás, não levei nada, não tive benefício nenhum e falei, caramba, por isso que a minha esposa falou para mim, não aluga nada. Eu até ia alugar, mas o que eu vi, R$1.700. Eu falei, não tem condições. Aí tu entra, tem que pintar, tem que reformar, ver banheiro. Eu falei, não tem condições. Então o que eu quero dizer para você, se você ouviu tudo que eu falei, dízimo não é da lei, dízimo não é invenção de homem, dízimo não é do Novo Testamento. Tem pastor aí que fica assim, não, no Novo Testamento não fala de dízimo, não estuda a Bíblia. Se tu estudasse, tu ia ver no livro de Hebreus, que o sacerdócio de Cristo é segundo a ordem de Melquisedeque. E os cristãos hebreus chegam ao ponto de falar para o povo hebreu, assim, aqui onde? No sacerdócio do Melquisedeque, é o Cristo. Aqui nós podemos servir a Ele como na lei. Nós podemos adorar o Senhor de toda a maneira que adoramos aqui, porque aqui nós não damos a homens que morrem e precisa de se escolher outro e sacrificar, e a morrendo, escolhendo e morrendo. Esse é sacerdote para sempre. Ele diz lá, lê lá, Hebreus 7, 8, 9, vai ver, segundo a ordem de Melquisedeque, que Deus escolheu e é perfeito. Esse nós podemos adorar a Deus do jeito que nós adorávamos, não mudou nada, se tornou melhor. O escritor Hebreus está ensinando isso. Nós servíamos a homens mortais, mas aqui esse é o Espírito vivificante, ou seja, o Cristo é o Filho de Deus. Então a Ele nós adoramos com oferta, com dízimo. Eu lembro que eu e meu irmão uma vez estávamos numa igreja, a igreja ganhou um terreno lá no 37, aí eu e ele tinha pouca condição, né? Mas nós gostávamos da obra de Deus. Lembro que nós mandamos para lá um caminhão de 7 metros de pedra, um caminhão de 7 metros de areia, depois mandamos mais outro, depois alugamos 2 ônibus de luxo na época. A gente era ousado, mas não, vamos alugar o melhor. 2 ônibus botamos lá, para todo mundo ir para lá evangelizar lá, ninguém pagar a passagem, demos para fazer a obra de Deus. Isso é o que? Isso é gente que adora, irmão. Então ao invés de você ver a pessoa falar hoje que as pessoas estão usando esse sacerdócio levítico, porque o interesse é número, o interesse é cabeças, é membro. Eu não sou pastor de membro, sou pastor de ovelha. Ovelha precisa aprender, ela precisa ser livre. Pastor, eu vendi, igual ouvi uma pessoa falando, não, o irmão falou que ia vender a casa, nem tinha vendido a casa e o pastor já falou para ele, irmão, ó o dízimo, hein? Eu perto assim, eu olhei e falei, esse sangue de Jesus tem poder. Primeira coisa que o camarada falou, ó o dízimo, hein? Ó o dízimo. Quer dizer, não deu nada, não fez nada, mas ele está de olho no dízimo. Não é Deus que está pedindo, é o pastor. Aí eu fiquei olhando o pastor assim, falei, Jesus, está amarrado. Mas é que eu falo, eu fico quieto, só dou uma olhada assim, fico na minha, Deus fica lá. Quer dizer, nem vendeu ainda, o cara está falando o dízimo. O interesse está no dízimo. Meu filho, tu é ovelha. Eu não sou pastor de membro, não sou pastor de CNPJ. Deus me chamou para cuidar de ovelhas, e ovelha precisa de ser ensinada. Se tu vender lá o teu terreno e tu não quiser dar nada, não dê nada. Deus não precisa do que é teu. Agora, se você for adorador, eu tenho certeza que vai dar mais do que o 10%.
Eu conheci pessoa que deu, ainda falou, pastor, o senhor quer fazer o quê? Ali, eu vou fazer, eu vou pagar, eu quero dar, e deu. Então, dízimo é da lei? Não. Dízimo tem no Novo Testamento? Tem. Quando você pega o sacerdócio de Melquisedeque e você aprende, abre a sua visão, pelo amor de Deus, e você aprende que aquele é o sacerdócio vigente, que Deus abre um parêntese nesse sacerdote, para de falar nele, mas ele não deixa de existir. O Melquisedeque continua guiando o povo, vendo o povo ir para o Egito, falando, vai voltar, eu vou fazer de vocês uma nação. Levanta o sacerdócio levítico e aí para. O povo está indo. Aí Moisés vai falar, vai levantar um profeta semelhante a mim. Quem não ouvir ele, quem não respeitar ele, vai ser cortado do povo. Esse profeta, esse sacerdócio por excelência vai vir. Entendeu o que eu estou falando? Quando ele vem e que ele cumpre a lei, ele não vem deixar de, ele cumpriu a lei em tudo que estava escrito sobre ele, tudo, ele cumpriu a lei. Quando ele volta, ele troca o sacerdócio. Por isso que o templo foi destruído, que Deus não deixou. Vão levantar de novo? Vai levantar para cair novamente, porque o templo que vai ficar edificado vai ser o templo que vai ser descido da onde? O que a Bíblia fala, meus irmãos? Qual é o templo de Jerusalém que vai ficar erguido, aonde Deus vai reger dali a humanidade toda neste mesmo globo? Aonde esse templo vai estar? No mesmo local onde está o templo, mas ele vai vir de onde? O homem vai ser engenharia humana? Não, a Bíblia diz que ela vai vir pronta do céu e vai aterrissar lá. Deus é que vai fazer toda a estrutura, tudo vai ser Deus que vai colocar lá, e o homem vai ver isso. Ele vai colocar, e a Bíblia diz, então Deus e o Cordeiro vai descer, vai reinar no trono que tiver lá para sempre. Vai se cumprir o que está escrito desde o princípio: Deus não habita em templo feito por mão de homem. Ele vai trazer essa nova Jerusalém pronta do céu. Existem os teólogos que dizem que vai vir de um local do céu. Alguns dizem que o único lugar que tem espaço para descer é do cinturão de Órion. Até os cientistas já falaram, já vi pessoas comentar. Eu não entro nisso como doutrina, estou falando isso como comentário. Então vai descer e vai ficar lá. Deus não habita no templo feito por mão de homem. O templo de Jerusalém pode ser erguido, vai ser derrubado novamente. Deus vai colocar o templo dele lá e vai reinar ele e o Cordeiro para sempre. Todas as nações, inclusive Israel, vão se prostrar diante do Cordeiro de Deus e adorar ele com dízimos, ofertas, oferendas, louvor e a sua vida. Quando você adora Deus com a sua vida, você respeita o Evangelho, você cumpre com a palavra de Deus e você serve o Senhor em espírito e em verdade. Quem adora a Deus em espírito e em verdade, ele não adultera, não mata, não mente, não porfia, não fica com lascívia. Ele entra em Gálatas 5 ali, pega o fruto do Espírito para ele. E tudo isso vai redundar na bênção de ele ser verdadeiro adorador e compromissado com Deus. Como pastor? Sustenta os propósitos, os planos, os projetos de Deus. Com que, pastor? Sendo voluntário nos trabalhos, sendo dizimista, sendo ofertante. Ele mesmo pode propor um sacrifício financeiro que Deus vai aceitar como fosse um sacrifício de cordeiro. Mas não é sacrifício de sangue, é de adoração, é de doação de vida, doação de coração. Isso é a verdade. Agora eu vou ficar aqui botando medo no meu rebanho, com medo da lacusta. Meu filho, pega o SBP, que é uma bênção. Pega como é que mesmo o nome do veneno que mata mosquito aí? Baygon. Vai lá com o Baygon na lacusta, se ele aparecer. Apareceu uma vez 2 gafanhotos aí na minha roça. Eu peguei o Baygon, peguei que eu uso aqui o SBP, porque eu tenho alergia ao Baygon. Fui lá com o SBP, deu um banho nele, daqui a pouco ele está de perna pro alto lá morrendo. Eu tenho medo lá de gafanhoto, de lacusta, rapaz, não tenho. Tenho medo de demônio? Pro demônio eu tenho o nome de Jesus. Pro demônio, se ele vir, eu tenho o nome de... Pro diabo, se aparecer, eu falo: Cordeiro de Deus, tu és o meu protetor. Ele vai aparecer na hora, o diabo vai ter, que bater em retirada. Agora, crente que vai para a igreja, não tem estudo, não tem doutrina, fica sendo manipulado por esses exploradores,
que quer só o dinheiro. Não quero teu dinheiro não. Que eu falei para o irmão, se for mentira, o irmão pode falar, não pastor, o senhor falou mentira. O que eu disse para o irmão uma vez aqui? Disse para todos que estão aqui: se você propor ser dizimista no seu coração, seja dizimista, porque você quer. Agora eu não vou obrigar você a dar dízimo aqui. Falei isso ou não falei para vocês? Amém ou não amém? Amém. Amém. Aí o que a ovelha propõe no coração? Servir o Senhor da melhor maneira. São dizimistas, são ofertantes. Teve uma época que teve um pessoal que falou: pastor, eu não estou em condição de dar o dízimo. Eu falei: então não dê o dízimo. Se tu for dar dízimo para faltar o pão na sua casa, não dê. Fica com o dízimo para você. O dízimo é para sustentar a sua casa, a sua família na sua falta. Então tu vai me dar um dízimo e depois você vai vir: pastor, me dá dinheiro para comprar pão. Isso não tem lógica. Não posso dar, não dou. Aí tem pastor que vai cobrar. Vai cobrar. Eu já vi pastor mandar cartinha cobrando, né? Aí bota lá: tu deu de janeiro, em julho, e o resto deu calote. Aonde está escrito que o cara é obrigado a dar dízimo? Aonde? Aonde está escrito que eu tenho que cobrar os membros da minha igreja? Ó, tu deu janeiro, fevereiro e março tu não deu, abril tu deu. Ó, irmão é infiel. Não, irmão, se o irmão é infiel, o problema é dele. Quem vai pagar o preço vai ser ele. Eu vou ser fiel, eu vou continuar fiel. E o obreiro não é obreiro porque ele dá dízimo, ele é obreiro porque ele é obreiro. Tá bom. Agora, como obreiro tem que ser exemplo. Então as pessoas têm que ter, sabe o quê? Um negócio chamado educação, doutrina. Não vai para culto da palavra, não vai para culto de doutrina, de ensino, não é aluno da EBD. Aí fica aí o crente que pensa que a igreja é o shopping center da oportunidade. Quer ser rico, quer ganhar muito dinheiro, quer morar num palácio. Vai trabalhar, vai investir no conhecimento, vai crescer. Deixa de ser trouxa, de ser enganado por esses obreiros do ventre. Do ventre. O dinheiro da casa de Deus é para sustento da obra. Lógico que o pastor precisa de ser alimentado, ter o salário dele. O obreiro que vive direto, integral na obra, precisa. Mas eu não preciso aqui de ficar botando medo nos outros, de lacusta, de gafanhoto, e de devorador, e de demônio. Mas que Deus frouxo é esse desse crente que não protege nem a casa dele contra um demônio chulé? Precisa de, irmão, não, tem que pagar. Se der o dízimo, está pagando a proteção. Deus agora virou miliciano, tem que pagar para ele proteger a sua casa. Irmão, por favor, vamos deixar essas coisas para trás, vamos servir o Senhor de verdade. Servir a Deus é você ter qualidade de adoração. Senhor, tu és Deus, eu te reconheço, tu és Deus, tu és sacerdócio. Hoje eu sirvo a Deus debaixo de um sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, aquela que Deus escolheu e é eterna. Então Abraão, que foi o pai dos levitas, deu dízimo e adorou a Deus por meio do sacerdócio de Melquisedeque. Se encerra o sacerdócio levítico e continua-se o sacerdócio, que abriu parênteses aqui, fechou parênteses e trouxe o sacerdócio de Melquisedeque à existência. Então Abraão deu dízimo, adorou a Deus por dízimo, oferta e sacrifício. Eu também dou dízimo e adoro a Deus por meio de oferta e sacrifício, porque eu sou compromissado com esse Deus, porque Ele tem compromisso comigo. Então, ou eu dou para Deus, ou o diabo deita o cabelo e rola. Aí a pessoa: pastor, como assim? Aí o senhor está falando a mesma coisa. Não, irmão, quando tu fecha a mão para Deus, só tem outro espírito que vai aproveitar disso. Tu vai guardar o dinheiro? Aí a Bíblia diz assim: guarda num saco furado, porque tu guarda. Entendeu? Um exemplo: tu podia financiar uma obra de missões, tu podia financiar uma construção de uma igreja, tu pode financiar um missionário. Aí você está guardando. Quando você morrer, aquele dinheiro guardado, ele fez o que em favor da sua vida? Nada. Mas se você souber granjear com o que tu tem e organizar e ajudar, não dê tudo que você tem para pastor nenhum, para igreja nenhuma. Deus deu para você porque Deus quer que você viva bem. Uma vez a pessoa falou isso para mim, eu fiquei assim, na hora eu me escandalizei, mas hoje em dia com maturidade falei: poxa, aquele pastor estava me ensinando a palavra mesmo, né? Porque às vezes a gente tem mania de querer agradar a Deus com dinheiro. Não, meu filho, dinheiro é para ser trabalhado, é para ser organizado,
é para você fazer o dinheiro trabalhar por você. Tem pessoa que bota a mão, pensa que vai jogar dentro da igreja e vai ser próspero. Depois, fica igual a pessoa que veio dar o dízimo, né? Em um local que eu estava trabalhando uma vez, e como pastor, e a pessoa veio dar o dízimo, ela deu o dízimo na minha mão e falou: pastor, eu não tenho dinheiro para comprar meu remédio custa R$450, se eu ficar sem esse remédio, pastor, eu passo tão mal. Eu olhei para a pessoa assim, aí eu vi a quantidade de dízimo que ela estava dando, falei: irmã, está com algum problema. Como assim? A irmã está pecando. Pecando contra quem? Eu falei: primeiro contra Deus e depois contra a sua própria casa, contra você mesmo. Aí ele falou: como assim, pastor? Eu falei: como que a irmã vai trazer o dízimo para mim, dizer que é de Deus, e a irmã vai ficar sem tomar o remédio? Eu falei: se a irmã tirar esse dinheiro, tá? Compre o teu remédio. Eu mesmo peguei, né? Compre o teu remédio, isso aqui. Pastor, eu falei: eu estou falando para a irmã comprar. A senhora compra o teu remédio, isso aqui é o teu dízimo esse mês. Não, mas aí não é o dízimo. Eu falei: é o dízimo sim, irmão. Deus já está te abençoando com o dízimo. Está te abençoando, a bênção do dízimo está sobre você. Isso aqui você vai dar lá. Mês que vem, seja honesta com Deus. Não, esse mês eu estou tranquilo, eu consegui resolver meu problema. Eu posso dar, irmã, não vai comprar o remédio. Conseguiu, então pega e traz o dízimo que a senhora gosta de trazer, que satisfaz o seu coração, porque é segundo propor no coração. Mas esse mês, o dízimo está te abençoando. Aí ela ficou me olhando assim, ela não entendeu nada. Eu falei: vai lá e compra o teu remédio. Aí eu peguei, botei no envelope, muda o valor aqui, bota lá. Deixa de ser trouxa. Como é que Deus vai te dar algo e você está com o valor na mão e não trata nem de você mesmo? Que Deus é esse? Que matemática é essa? As pessoas parecem que estão com a cabeça em outro mundo, meu irmão. Então a gente tem que pegar e falar: meu querido, eu não sou pastor porque eu quero ficar rico, sou pastor porque eu quero fazer o meu ministério. Deus me chamou, eu estou fazendo. Mas a promessa é Deus te abençoar, comereis o melhor da terra. Eu não creio que um pastor vai viver como um qualquer. Se ele ensina a verdade, a pessoa vai olhar para ele e vai falar o quê? Não, o pastor é honesto. Ele pode ter falha, mas ele não fica querendo me dar o sambariló. É meu. Então a verdade é essa. Tem que rir, irmão. A gente não pode nem fazer cara feia hoje, que ele faz que a gente fica com raiva da gente. Tem que rir. Tem que ser cômico, de coisa séria. Ou você entende que a Bíblia te traz para dentro de uma realidade acima daquilo que foi estabelecido temporalmente, que foi o sacerdócio levítico, que antes do sacerdócio levítico tinha o sacerdote Melquisedeque. Deus abre um parêntese na história e encaixa ali o sacerdócio levítico, com a proposta de ele ser temporal. Temporal por quê? Vai vir um que vai ocupar novamente a excelência do verdadeiro sacerdócio, porque ele é o escolhido de Deus. Ele é homem, mas ele é Deus. Então quando ele vem, ele supera todas as coisas, e ele é o Filho de Deus, e ele é aquele que morreu e ressuscitou. Ele não é contado mais entre os homens. Você conta ele entre os homens? Você pode ali ver Jesus entre a humanidade? Não. Ele foi absolvido pelo divino, e o que é humano continua humano, mas está à destra do Todo-Poderoso. E você tem que servir esse sacerdócio. Como? Eu não adultero, eu não mato, eu procuro ter um estilo de vida pelos padrões desta palavra, e tenho consciência que esse Deus entregou essa obra na mão do homem chamado igreja, chamado Israel de Deus, e nós somos os sustentadores dessa obra. Então eu sustento por quê? Com a minha mão de obra voluntária, eu sustento com a minha presença no culto, eu sustento em respeitando a palavra de Deus para dar o exemplo para o mundo, eu sustento com minha oferta, com meu dízimo, com meu sacrifício, que eu proponho no meu coração. Não tem pastor que tem que estipular. Tem pastores aí que falam assim: olha, irmão, você traz uma oferta que Deus vai receber maravilhosamente bem. É o Deus, ele mesmo. Traz uma oferta de R$1.000. Eu quero 1.000 irmãos aqui com R$1.000. Faz a conta quanto vai dar. Ele está estipulando, Deus não está pedindo nada. Você já viu o Espírito Santo descer? Um dia no púlpito, Jesus desceu, o anjo Gabriel Miguel, e fala assim: olha, irmão, é uma oferta de R$1.500 que cada um vai trazer. Nunca tu vai ver isso, mas tu vai ver os comedores de arroz e feijão estipulando valores.
Valor não se estipula, se ensina, e por amor, reverência, reconhecimento e verdadeira adoração, o indivíduo se transforma em um adorador, em um sustentador desse ministério. Assim eu ensino aqui e assim vou sempre ensinar. Que Deus possa te abençoar. Uma palavra maravilhosa do nosso pastor George, que trouxe sobre o mar. O mar pode estar fechado, mas Deus abre. O mar pode ser bravio, mas Deus o torna calmo. O céu pode estar fechado, de bronze, mas Deus abre e Ele manda resposta. A resposta de Deus para você é essa. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Pastor Américo Gomes, seu irmão em Cristo, seu servo. Tem a nossa irmã Lucília, do sul do Brasil, que está lá nos assistindo. Ó, um beijo no coração da senhora, do seu esposo, dos seus netos, seus parentes, dos seus patrícios aí do sul. Tem aí o Márcio Ferreira, que está nos assistindo também. Um abraço aí para o Márcio. E tem outras pessoas que já passaram por aqui. Que Deus possa abençoar você que vai assistir essa live. E lembre-se, dízimo faz parte da vida de um crente, de um filho de Deus verdadeiro. Tem muita gente hoje aí dando chute para todo lado na internet, falando besterol, entendeu? Dízimo, ele é tão real hoje quanto foi nos dias de Abraão. Agora o dízimo de lei, esse que obriga a dar, você é obrigado, é cartilhazinha lá para o cara dar todo mês, não. Aí alguém falou para mim, você não vai dar aquele envelopezinho com janeiro, fevereiro? Não, foi aqui não. Que o camarada vai dar o dízimo dele, vamos receber o dízimo, vamos usar na obra, mas ele vai dar por adoração. Quando você bota janeiro, fevereiro, março, abril, aquilo ali significa o quê? Você é obrigado a preencher aquilo ali. E dízimo, você tem que ser adorador. Então seja adorador. Um abraço. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Ministério Guiando Rebanho. Vou falar mais uma vez, preciso de parceiro para o sustento da obra missionária, para o sustento também do nosso trabalho aqui. Você pode falar, pastor Américo, igual a pessoa fez uma vez, esse dízimo aqui, essa oferta que eu estou dando para o senhor, esse sacrifício aqui, é para o senhor colocar na obra aí do senhor que o senhor está precisando. Alguém mandou uma oferta outro dia para mim, lá nos Estados Unidos. Eu recebi, ele falou, me dá o teu Pix, essa oferta é para você usar do jeito que você quiser. Aí eu, ô glória, irmão, mas foi um negócio de Deus. Chegou na hora, eu precisava, naquela semana eu ainda estava usando insulina, né? Aquela cara que eu estava comprando, graças a Deus, por enquanto eu não estou usando de novo. E eu precisava do dinheiro. Aí, quando esse dinheiro entrou, eu comprei insulina e comprei algumas coisinhas que estavam faltando, que eu não tinha. Ainda falei para a mulher, falei, senhora, chegou na hora certa, né? Eu não vou falar o nome da pessoa por respeito, para não expor, mas a pessoa está lá nos Estados Unidos, lá na América do Norte, lá bem longe, ligou e falou, me dá o teu Pix aí. Eu falei, mas como tu vai conseguir fazer por Pix? Eu não consigo. Ele conseguiu. Não, eu consigo. Eu falei, será? Daqui 10 minutos tocou meu celular, plim, plim. Aí eu fui lá ver, estava lá o Pix do camarada. Eu falei, glória, ligou. Chegou aí? Eu falei, rapaz, chegou. Eu falei, chegou na hora certa. Aí ele escreveu assim, numa mensagem, ó, usa aonde tu quiser usar, como tu quiser usar. E eu falei, então, é benção, esse dízimo é para você usar onde tu quiser usar. Então foi quando eu comprei a insulina, ainda sobrou um pouquinho, e eu fiz ali um sacolão, precisando. Falei, ó Jesus, então Deus, Ele te socorre nos momentos que você menos espera. Por quê? Deus conhece os nossos corações. Então que Deus possa te abençoar, que Deus possa enriquecer você. Com isso eu não estou querendo dizer que você não vai ser dizimista. Por exemplo, o obreiro na igreja, ele tem que ser exemplo. Ah, ele é um exemplo, mas não é dizimista, então não é exemplo. Entendeu? Ele tem que ser dizimista, ele tem que ser um camarada que ele se dedique à obra de Deus. Ah, pastor, mas eu não quero dar o dízimo. Não dá, não tem problema. Não vai sofrer represália nenhuma, vai continuar. Agora, sabendo ele que não é exemplo. Então é difícil a pessoa, ou serve, com Deus é assim, ou tu serve ou não serve. Para nós encerrarmos hoje, estou igual o irmão Celso hoje, só mais 5 minutos. Deus deu a palavra, então só mais 3 minutinhos. Eu fui pastor de uma igreja em uma região aqui próxima. E lá tinha um crente que era diácono.
E ele falou para mim: pastor, eu sou dizimista desde que eu aceitei Jesus. Eu, por que assim? Você aprendeu? Como assim? Ele: olha, eu não negocio com Deus. Eu era da Umbanda e lá todo ano eu tinha que dar um garrote lá pro encosto. Olha só, eu dava um garrote, cada pé do garrote eu tinha que calçar com uma dúzia de frango, 5 caixas, um mocotó do garrote, ele dava uma dúzia de frango. O outro mocotó do garrote, rapaz, é troço de doido isso, ele dava 12 caixas de cerveja. O outro pé do garrote ele tinha que dar 6 caixas de refrigerante. O outro pé do garrote ele dava arroz, tudo para fazer um churrasco completo. Então, no centro, quem bancava o churrasco daquela época era ele, porque ele fez uma aliança lá, que lá o pai de santo, o chefe do terreiro, falou: ó, o encosto fulano de tal, que eu não vou falar por respeito à religião, ele está dizendo para você que todo ano, nessa época, você vai ter que calçar o seu garrote, dar calçado. E ele dava calçadinha. Ele falou: pastor, dava para me dar o dízimo que eu dou aqui para o senhor dobrado o ano todo. E eu dava, tendo dinheiro não, eu tinha que trabalhar e arrumar e dar lá. Porque quando eu não dava, eu falei: o que acontecia? Uma vez eu não dei, quando eu cheguei no centro, o caboclo me pegou e me arrebentou todo. Eu: como assim, pastor? Ele me jogava no chão. Eu: como, varão? Ele entrou em mim, pastor. Ele me jogava no chão, ele me jogava na parede. Eu fiquei desesperado, com aquele troço me jogando para todo lado, me batendo, parecia uma pessoa me batendo. E eu falei: meu Deus, eu vou morrer. E foi uma das razões de ele, correr de lá e chegar para Jesus. E ele falou para mim: pastor, e agora o meu dízimo aqui? Eu falei: isso é muito fácil, pastor. Eu falei: pois é, meu irmão, e as pessoas aí não sabem disso. Mas eu tenho experiência disso. Então, dizime ao Senhor, adore ao Senhor, deixa Deus receber a sua adoração completa. Dízimo não é da lei, dízimo é da ordem sacerdotal de Melquisedeque. E o dízimo levítico encerra em Cristo, e a ordem sacerdotal, segundo a ordem de Melquisedeque, continua em Cristo. Se Abraão, o escritor aos Hebreus está falando, se Abraão deu dízimo a Melquisedeque, e até Levi, que estava nas entranhas de Abraão, adorou por meio de Abraão a esse sacerdócio de Melquisedeque, então nesse sacerdócio nós podemos sacrificar e adorar a Deus, porque ele é o Espírito vivificante que dura para sempre. É o que os Hebreus estão ensinando ali. Agora tem gente que não quer entender isso, não entende nada, aí fica ensinando essa parafernália de mentirada e não deixa as pessoas com a cabeça voltada para o reino de Deus. Adore ao Senhor com a prática da palavra, com afastamento da prostituição, todo tipo de mentira, e seja colaborador do reino, seja dizimista, seja ofertante, segundo propuseres no seu coração, e Deus ama ao que dá com alegria. Um abraço, um beijo no seu coração. Pastor Américo Gomes, seu irmão em Cristo, seu servo, ministério guiando o rebanho. A paz de Cristo.